Olá, eu sou Guilherme de Souza, sou quadrinista, sou autor da série A Última Bailarina e da gráfica MSP Chaveco Vitória, e estou aqui hoje para falar sobre a minha nova HQ, Trabalho de História. Trabalho de História foi um dos projetos contemplados no edital Retomada Cultural RJ2. A história fala sobre 3 crianças que numa madrugada de 1984 se metem nas mais incríveis peripécias e perigos para conseguir um trabalho escolar sobre a independência do Brasil. Nos dias de hoje, fazer um trabalho escolar é uma tarefa um pouco menos árdua do que era antigamente. Eu digo isso porque hoje nós temos a internet, computadores, tudo que facilita bastante a nossa vida, né? Hoje praticamente com o smartphone você tem uma biblioteca infinita bem na palma da sua mão. Mas não foi sempre assim, né? Então eu decidi levar esse tema, né, de fazer, produzir, de pesquisar, de você, quando é criança, fazer um trabalho escolar, né? O que era isso na década de 80? Quando você não tinha todas essas facilidades, né, para pesquisar algo na internet, para você ver algo ali rapidinho no seu smartphone, né? Lá no nem tão distante ano de 1984, praticamente nenhuma dessas modernidades estava à disposição, né, da gente. Então eu quis traduzir isso nessa HQ, né? Como era você ter esse pequeno pânico, esse pequeno medo, né, de não conseguir encontrar o material que você precisa para realizar a sua pesquisa, para você fazer o seu trabalho escolar. E é basicamente por isso que as crianças se metem em tantas confusões nessa HQ, porque elas estão indo atrás do material que elas precisam de formas um pouco não tão corretas assim, né? Para que a história possa ter essa emoção, essa aventura, né? As crianças são o Guto, a Lúcia e o Tito, né? Que se unem e partem no meio da noite atrás de um modo de conseguir um trabalho escolar sobre a independência do Brasil, que eles precisam entregar esse trabalho logo cedo pela manhã. Além disso, eu queria que o projeto em si tivesse o clima de aventura dos filmes que eu curtia quando eu era moleque. Sabe aqueles clássicos da Sessão da Tarde? Então, era exatamente aquele clima ali que eu queria para essa história. Então, quando eu escrevi Trabalho de História, eu queria que o clima oitentista fizesse parte, assim, de forma natural da narrativa. Apesar de ser uma aventura muito brasileira, né? Ela se passa toda em Niterói, que é um município aqui do Rio de Janeiro, ela tem essa forte influência do cinema juvenil da década de 80, né? Que é um cinema, que são filmes, né, que me formaram também como autor, né? Tiveram grande influência no meu trabalho, né, do que eu faço hoje. Como eu disse, a história se passa inteiramente aqui em Niterói. Niterói é a cidade que eu vivo hoje, né? Eu não cresci exatamente em Niterói, eu cresci num município vizinho, que é São Gonçalo, muito próximo aqui de Niterói, mas tive parentes, tive amigos que moravam aqui em Niterói e acabou sendo um local que eu passei parte da minha infância também. Então, quem é local, quem é daqui da cidade, durante a leitura de Trabalho de História, vai reconhecer nome de ruas, lugares onde os personagens vão passando, avenidas, até edifícios, né, conhecidos aqui na cidade. O processo de criação de Trabalho de História, ele começou muito parecido com a maioria dos trabalhos que eu realizo. Quando eu estou assim, com um tema já elaborado, eu começo a fazer uma pesquisa bastante intensa, né?
No caso, aqui em Trabalho de História, eu pesquisei muito sobre a década de 80 e, em especial, esse período onde a história se passa, que é o ano de 1984. Então você, o leitor, né, quando tiver a obra em mãos, vai encontrar ali referências muito específicas sobre o que estava sendo exibido na TV, o que as crianças daquela época estavam assistindo, né, o que as crianças estavam lendo, né, o que estava sendo publicado naquela época no que diz respeito às gibis, né, e também, muito importante, é o contexto político da época, porque 1984 é ali a reta final da ditadura militar, né, aqui no Brasil. E de forma meio que indireta, as crianças, durante a história, vão esbarrar com coisas relativas a essa questão política também que o país estava envolvido na época, né. Após a pesquisa, vem a elaboração do roteiro, né. Eu, durante a criação do roteiro, durante a construção do roteiro, eu me preocupei muito em que cada uma dessas crianças e também dos coadjuvantes que aparecem na história tivessem muita personalidade. Então, eu queria deixar muito claro assim, o jeito que cada um é. Então você tem o Tito, que é um rapaz que tem um passado um pouco dolorido, então ele tem um ar assim meio fechado, meio retraído, né? Ele tem um amigo dele que é o Guto, que faz a vez daquele amigo falastrão, boa praça, né? Aquele que geralmente mete os outros nas confusões. E tem a Lucy, uma menina que não necessariamente faz parte ali do grupinho dos meninos, mas que acaba sendo tragada ali por esses dois jovens, e ela tem esse jeito mais certinho, mais rígido. Ela é a típica CDF, mas não tão típica assim, porque durante a história a gente vai vendo que ela tem algumas peculiaridades que faz ela não ser, por exemplo, tão afeiçoada às outras meninas da escola, por exemplo. Durante o desenrolar da aventura, a gente vai vendo ali na relação das crianças um pouco mais da personalidade de cada um, vai vendo que nada é tão simples assim quanto parece, né? E obviamente, né, o laço de amizade que vai surgindo ali entre eles. Com o roteiro pronto, dei início à produção dos thumbnails, que é uma espécie de rascunho da história, né? E com esses thumbnails prontos, a gente deu início à produção de fato dos desenhos do quadrinho, né? Eu levei mais ou menos um mês para fazer toda a arte, né? E com ela pronta, dei início à arte final, que é você pegar o lápis e tornar o desenho um pouco mais definido, mais limpo, né? O meu processo de criação dos thumbnails até a finalização, a colorização, é totalmente feita de forma digital, né? Eu era um artista que ficava ali entre o papel e o digital, o processo era meio misto, mas de uns tempos para cá eu migrei totalmente para o digital. Acho que hoje é uma forma de agilizar meu trabalho. Eu acho que se o processo não fosse inteiramente digital, ele não seria tão dinâmico quanto ele é hoje. Eu acho que me adaptei muito bem e até fez bem ao meu estilo, né? Eu, em retrospecto, analisando hoje, acho que eu tô bem ali encaixado, né, no processo da arte digital. Depois que a arte final foi realizada, eu chamei a Thaís Leal, né, que além de minha esposa é uma grande colaboradora, para me ajudar nos tons de cinza da história. E ela fez um trabalho belíssimo, com texturas, né, com os tons que ela colocou ali. E só que quando a gente viu o trabalho pronto, a gente sentiu falta ali de ter um colorido.
Só que assim, com o tempo que a gente tinha para produzir o projeto e a verba que a gente tinha também, a gente sabia que o colorido não ia ser uma possibilidade real para a gente. Então, o que nós optamos de fazer foi produzir, transformar aqueles tons de cinza em tons de ciano, né? A HQ ganhou uma roupagem toda ali em tons de azul, né? E eu achei que ficou um trabalho belíssimo. Eu acho que potencializou essa veia nostálgica da HQ, né? A gente buscou referências em trabalhos antigos, né? Mas também em autores de hoje. Por exemplo, o Seth, que vem sendo publicado pela editora Mino, ele tem um trabalho, assim, em alguns dos trabalhos dele que é feito dessa forma, assim, preto e branco, mas alguns tons de azul ou tons de verde. Eu acho que fica um trabalho muito interessante e que evoca essa coisa do antigo, né? E que, para a nossa história que se passa nos anos 80, eu acho que coube ali perfeitamente. Com o trabalho ainda no seu formato digital, a gente teve a oportunidade de inscrever o livro no prêmio Geek de Literatura da Amazon, né? Um prêmio que é realizado pela Amazon em parceria com a editora Pipoque Nanquim. O prêmio ficou em votação durante 1 mês e meio, se eu não me engano, e tivemos a felicidade de ser um dos 3 indicados na categoria quadrinhos, né? Houve a premiação em São Paulo, nós fomos convidados para participar, com tudo pago, estivemos juntos lá dos amigos do Pipoque Nanquim, né? Infelizmente não levamos o prêmio principal, ficamos em 3º lugar, mas foi uma forma muito legal de já começar assim a divulgação desse projeto, né? Porque mesmo não ficando em 1º lugar, só de ter sido ali um dos 3 indicados, né, na categoria quadrinho, a gente já viu, né, percebi o potencial bacana que a obra tinha, né? Vale também dizer que com o trabalho já desenhado, arte finalizado, com os tons de azul que a Thaís colocou, o trabalho foi encaminhado para o amigo Gabriel Arraes, que cuidou de toda a diagramação da edição. Ele é um cara incrível que fez um trabalho belíssimo cuidando ali dos textos, dos balões da edição. Ficou um trabalho simplesmente fantástico. E, finalmente, no dia 27 de maio, lá na Biblioteca Parque, no evento Sábado dos Quadrinhos, aconteceu o lançamento da edição física de Trabalho de História. Foi um evento maravilhoso, nós tivemos a presença de várias pessoas muito legais aqui de Niterói, outros artistas, pessoas do meio político que foram lá dar o seu apoio a um projeto de um artista aqui de Niterói. Nós tivemos uma sessão de autógrafos, contamos com bate-papo, tivemos oficinas de desenho para crianças. Foi um dia muito bacana e eu fiquei muito feliz com o resultado, né, de tantas pessoas vindo nos parabenizar, né, e garantir seus exemplares de trabalho de história lá com a gente. Foi muito bacana, foi um dia muito legal e que eu vou guardar com carinho essa lembrança desse lançamento. Como eu disse antes, o trabalho de história foi um projeto contemplado no edital Retomada Cultural RJ2 e, em virtude disso, né, como estava previsto no nosso projeto, foi feita uma doação de 200 exemplares para a Secretaria de Cultura aqui do Rio de Janeiro. Então, eu espero de coração que esses 200 exemplares cheguem nas escolas, né, que jovens leitores aqui pelo Rio possam ter contato com a obra, possam ler o trabalho de história e se divertir, né, curtir também, né, e até mesmo entrar em contato com a gente dizendo o que achou. Então, pessoal educadores, estudantes, procurem trabalho de história na biblioteca da sua escola. Mas o quadrinho que eu quero comentar hoje é esse aqui, ó, Trabalho de História, que foi um quadrinho finalista do Prêmio Geek, que é aquele prêmio que é feito em parceria lá na Amazon com o Pipoque Nanquim. Ele foi finalista, ficou lá entre os 3 últimos.
e acabou não sendo o primeiro colocado, mas ficar entre os finalistas já é muito bacana. E é um quadrinho que também está em pré-venda agora pelo Catarse. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse quadrinho é que ele me fez passar vergonha, sério. Eu fui dar uma palestra em Teresópolis, que é a cidade vizinha minha aqui, e, bom, terminei a palestra, conversei lá um pouco com o pessoal e fui para a rodoviária. Só que eu cheguei à rodoviária, tem poucos ônibus Teresópolis-Petrópolis. Cheguei à rodoviária muito antes. E eu sempre carrego coisa para ler. Estava com esse quadrinho, peguei, comecei a ler na rodoviária. Comecei e terminei ali. Cara, e eu gargalhava algumas vezes. Sentado lá no banco da rodoviária, eu gargalhava alto algumas vezes. E o que aconteceu? O pessoal ficou olhando, né? Mas eu não estava ligando muito não, mas eu realmente passei uma vergonha por causa disso aqui. É um quadrinho, primeira coisa, ele é muito engraçado. Mas vamos à premissa. O que nós temos aqui em trabalho de história? Vou mostrar as primeiras páginas enquanto eu falo. Nós temos o seguinte, uma noite, a mãe de um garoto vai trabalhar, ele está lá lendo o gibizinho dele, e ele vai ser abordado por um amigo que chega na janela dele, e esse amigo vai pedir para copiar o trabalho de história desse garoto. Só que esse garoto, ele não lembrava que tinha esse trabalho de história para ser feito. E ele fica muito preocupado porque ele não pode ficar de recuperação, porque ele vai fazer uma viagem junto com a mãe na época da recuperação, uma viagem de férias para Cabo Frio, vai para a praia. Então ele está empolgado com isso. Bom, essa é a pegada essa é a premissa. Só que acontece o seguinte, né? Eles resolvem então ir até a casa de uma menina que é meio que a nerd da sala de aula, pediu o trabalho dela emprestado para copiar, só que acontece uma situação, o trabalho dela também se perde. E aí, os três vão vivenciar uma aventura pelo submundo da cidade para conseguir um trabalho para entregar na segunda-feira de manhã. É essa a pegada. Aí vocês podem pegar, mas será que eles não podiam fazer esse trabalho em casa? Tinha uma época pré-internet. Eles precisavam ir à biblioteca, precisavam ter um livro para fazer aquele trabalho. Enfim, essa é a ideia. E aí eles vão vivenciar essa jornada, assim. E, gente, tudo fica muito bom, muito interessante. Porque o que nós vamos ter? Nós vamos ter o contraste entre a inteligência, elas são inteligentes também, mas o contraste entre a inocência das crianças e o submundo que elas vão lidar. Elas vão ter que lidar com assalto no ônibus, por exemplo, vão lidar com a situação de pessoas se prostituindo e vão ter o olhar delas, assim. Gente, a interação entre as três crianças, por exemplo, é muito boa. É muito boa. Isso aqui é uma espécie de comédia de erros que vai numa crescente. Cada hora a situação se complica mais. Cada hora a situação fica mais difícil. E, bom, o fato de não ter o trabalho... Bom, no começo eram os dois meninos que não tinham trabalho para entregar. Envolve a garota. Vão procurar esse trabalho com uma pessoa do submundo, que podem ajudá-los com isso. Bom, aí nisso, se envolvem no assalto. Cara, isso só vai crescendo, só vai crescendo. E é um quadrinho com várias referências aos anos 80. Começar aí, Direta e Já, por exemplo. Mas não só isso. Tem desde a revista Super Aventuras Marvel até a referência a Kombi que roubava crianças. Bom, não sei se vocês sabem o que é isso. Era uma coisa que se falava quando eu era criança, que tinha que tomar cuidado, que uma Kombi passava e pegava crianças para vender órgãos. Enfim, tem várias referências à questão dos anos 80. O ritmo do gibi é muito legal, inclusive auxilia nessa pegada cômica, é muito legal. E, bom, algo que eu achei bacana, assim, é que esse confronto do mundo infantil com o mundo adulto, e vamos chamar assim, esse confronto do mundo infantil e adulto para gerar um efeito cômico é algo que está presente na obra do Guilherme de Souza desde o começo. Está presente aqui na Última Bailarina. Na Última Bailarina, o que nós temos? Temos esse traço fofinho aqui, esse traço com uma pegada mais infantil, e aí temos... Lembram brinquedos, né? O urso de pelúcia, o unicórnio, a própria bailarina lembra um brinquedo. Só que eles estão em situações de muita violência e situações bem complicadas, existindo um apocalipse zumbi.
E nós temos aí um urso matando zumbis pra caramba, falando palavrão, estourando com o unicórnio, enfim, esse contraste entre o mundo infantil e certa violência que seria típica de algo mais adulto. Esse contraste entre o infantil e o adulto está aqui também, mas nessa pegada das crianças lidando com esse lado mais perigoso da cidade, com um certo submundo. Cara, os diálogos desses moleques aqui com o traficante são muito bons, é muito interessante. Enfim, outra coisa bem legal é que ao fim há algumas coisas que ficam sem resposta. Por quê? Porque a nossa perspectiva é a das crianças e as crianças não responderam aquilo. Por exemplo, elas têm que levar algo de um lugar a outro, elas não sabem o que é. A gente continua não sabendo, ou pelo menos a gente tem que inferir o que é. E elas não sabem, tem essa pegada, assim, é bem construído mesmo o trabalho aqui do Guilherme. Muito divertido, como eu disse, está rolando a pré-venda no Catarse, eu vou deixar o link aí na descrição, caso alguém tenha interesse, acho que está com 50% de desconto. Os trabalhos do Guilherme realmente são legais, recomendo muito, recomendo Você Não Me Conhece também. E vale dizer, o Guilherme é o autor da próxima Graphic MSP, que é a Graphic MSP do Chaveco. Enfim, tá aí o meu olhar. Para quem não conhece o Guilherme, ele é o mais novo autor da MSP, né, com o Chaveco Vitória. Ele já é bem conhecido também por 3 HQs anteriores, né, anteriores a essa, que é A Última Bailarina, o Você Não Me Conhece e o Cansei de Ser Monstro. Então é um autor já com um certo respeito dentro do mercado, né? Então ele trabalha com temas infantis e as histórias funcionam muito. Essa história é uma história muito gostosa de ler, assim como as outras também. Eu acabei conhecendo ele com A Última Bailarina, né? Depois, agora na pandemia, ele fez o Você Não Me Conhece, então é um autor que eu já tenho algum contato com a obra e eu fiquei muito feliz dele ter sido escolhido como um dos autores da MSP, afinal, poucos autores e autoras no Brasil têm essa oportunidade, mas ele é um cara que dialoga muito bem com as crianças, então é mais do que justo, né? Aqui a gente vai acompanhar a história dessas 3 crianças. Aqui um pouquinho da arte do Guilherme, mas basicamente é essa trama infantil atrelada ao medo da recuperação, né? Aqui um dos garotos, esse garoto aqui, ele esquece que tem que fazer um trabalho sobre a independência do Brasil e a mãe dele meio que prometeu para ele que se ele não passasse pela recuperação e fosse um bom aluno, eles iriam viajar. Ele tem um trauma em nível pessoal aqui, né, atrelado à ausência do pai, então é um momento um pouco difícil para esse jovem, é uma coisa muito comum dentro do universo infantil, né, às vezes essa ausência seja das principais pessoas, né, as pessoas mais próximas a gente, ou seja, a mudança por conta de um amiguinho que foi transferido, alguma coisa, você mudou de escola, ou mudou o período, ou não caiu na sala ali do amigo ou da amiga que você gosta. Então, assim, dentro desse universo infantil, esses pequenos traumas se hiperdimensionam, né, porque a criança ainda está se formando, então tem esses pequenos conflitos ali que acontecem no dia a dia, né? Então aqui esse jovenzinho acaba avisando ele que o trabalho é para o dia seguinte e eles vão até a casa da CDF ali da turma para ver se eles conseguem copiar o trabalho dela, né? E aí, a partir disso, começa a aventura, porque eles meio que roubam ali o trabalho. Esse trabalho acaba caindo num lago, num córrego que tem ali. E aí os 3 ficam sem o trabalho e eles vão correr atrás aí de fazer isso acontecer, né? Então, a partir disso, dentro da história... tem uma história ali de um assalto, né, de um crime que acontece, que eles de alguma maneira acabam ficando inseridos nisso, e
aí tem toda essa coisa da regra do crime, né? A coisa do respeito, essa questão também da área, né? Tipo, um não invadir a área do outro. E eles meio que negociam ali um trabalho de história com um cara ali que é um veterano, né? Um cara que nunca saiu da escola ali, que reprovou muitas vezes, que ele vende esses trabalhos, né, para alunos mais jovens. Só que o que eles pactuaram ali é trocar, eles entregarem uma encomenda que eles não sabem o que é, em troca desse trabalho. Então tem toda essa curva de aventura aí. Ele trabalhou com poucas cores, né, com esse tom de azul, né, e essa variação de sombras, de cinza, né. Então é um trabalho bem legal assim de acompanhar. A gente tem aqui a lenda da Kombi, né, que é uma coisa que eu tinha muito medo quando era moleque, assim, de tipo, falavam que tinha uma Kombi com um palhaço, uma bailarina que pegava órgão de criança. Então tem várias coisas do universo infantil aqui que são costuradas dentro da história, e por conta disso a gente vê o trabalho do Guilherme tendo cada vez mais projeção, né? A gente fica muito feliz em poder ajudar de alguma forma nesse processo também. Então, nossa recomendação de hoje para adultos, crianças, adolescentes, né? Para os papais aí que podem ler para suas filhas, as mamães que acompanham ali o desenvolvimento da criança. É uma história muito legal e que a gente recomenda bastante, certo? Então, a recomendação de hoje é Trabalho de História, do Guilherme de Souza. A primeira publicação é Trabalho de História, do Guilherme de Souza, quadrinista que eu gosto bastante. Ele tem obras realmente muito legais que já tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, como A Última Bailarina e os seus spin-offs, Você Não Me Conhece, que é muito, muito bom, Cansei de Ser Monstro, Roleplay, enfim, é um artista que tem grandes trabalhos, inclusive foi selecionado para escrever e desenhar a Graphic MSP Chaveco, que está já em pré-venda. E eu devo adquirir essa publicação justamente por conta do nome do Guilherme de Souza, que vai estar nessa publicação. Essa história é ambientada nos anos 80, quando a internet ainda estava engatinhando para o grande público, assim como smartphones e outras tecnologias. É a época que a criançada brincava nas ruas, podia ficar até mais tarde, sem grandes perigos, pelo menos se comparados aos dias de hoje. Nós temos 3 coprotagonistas dentro dessa história: o Tito, a Lucy e o Guto. Num belo dia, o Tito já está se preparando ali para dormir, afinal ele vai acordar cedo para ir para a escola, quando o seu amigo Guto aparece questionando se ele fez o trabalho de história relacionado à independência do Brasil. O Tito é pego totalmente de surpresa, ele nem fazia ideia, né, de que ele precisava fazer esse trabalho, que vale bastante nota. Então ele e o Guto ficam desesperados, né, e vão atrás da Lucy, isso já altas horas da noite. A Lucy é a garota CDF da turma, que faz tudo certinho, é até um pouco antissocial, não tem muitos amigos. Eles pedem para ver esse trabalho, que está prontinho, organizado, com o fim de copiar, mas a Lucy obviamente não quer isso. Então o trabalho passa de uma mão para outra e tal, e acaba caindo numa poça d'água. Então os 3 vão ficar sem trabalho e não vai dar tempo de eles redigirem, né, realmente um trabalho completo, tratando da independência do Brasil em tão pouco tempo, o que pode levá-los à recuperação. E aí o Guto, que parece uma versão do Cebolinha da Turma da Mônica, que sempre tem aquelas ideias de jirico, acaba indicando o Sequela, que é um adolescente que cobra para fazer trabalhos, e ele tem um monte de trabalhos já prontos. Então eles vão para um outro bairro, isso mais uma vez altas horas da noite, em busca de um novo trabalho de história. Só que chegando lá, tudo leva a crer que o Sequela já nem trabalha mais com esse lance de vender trabalhos de escola. Mas pensando bem, ele faz um combinado com o trio
que ele vai entregar um trabalho da independência do Brasil caso eles façam a entrega desta encomenda lá no centro da cidade. E eles não fazem ideia do que tem aqui dentro. Então eles vão partir numa aventura que já vai começar com uma grande enrascada desse bandido aqui, né? Que está assaltando o ônibus e acaba vendo o que tem dentro da encomenda. As crianças não sabem e ele fica realmente empolgado. O que tem dentro dessa encomenda? Aí você precisa ler a história e quem sabe, mesmo lendo, você não saiba. A lá Pulp Fiction, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Então a gente tem aqui várias referências, né, aos anos 80, inclusive com propagandas e tal. As crianças fugindo desse bandido, se metendo em altas aventuras, conhecendo esse outro homem aqui, que eles acreditam que ser um serial killer da Kombi e tal. E você percebe que realmente faz parte dos anos 80, né? Das diretas já. A polícia perseguindo, tem o lance também de uma travesti que acaba sendo agredida. É uma história realmente bem divertida, aventuresca. Ótimos desenhos, né, do Guilherme de Souza, que tem essa pegada cartunesca, e a narrativa dele segue uma linha bem desenho animado, né? Parece que você consegue transformar esse quadrinho diretamente numa série animada. Aqui mais um pouquinho dos garotos, né? Que nota que eu dou para trabalho de história do Guilherme de Souza? Eu dou a nota 8, uma leitura realmente bem gostosa. Quem nasceu nos anos 80 ou quer conhecer, né, como as crianças agiam naquela época, vale a leitura dessa publicação. Lembrando, agora para finalizar, que Trabalho de História está disponível na versão digital de forma gratuita para download. Você encontra ele no meu site, vou deixar o endereço aí embaixo na descrição do vídeo, né? E nesse momento a versão impressa está em pré-venda no Catarse, né? E posteriormente, se você está vendo esse vídeo daqui a alguns meses, o livro provavelmente já se encontra para venda no site do coletivo Corja dos Quadrinhos. Eu também vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto da campanha no Catarse quanto do link da Corja. Então, se você chegou até aqui, se você está interessado em conhecer o trabalho de história, curtiu o processo aqui de criação, quer adquirir o livro, dá uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo, garanta o seu e depois nos siga nas redes sociais, diga o que você achou, né, dê a sua opinião, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.